Cá estamos nós de volta para continuarmos com a nossa deliciosa crase. Nos encontros anteriores, nós falamos a respeito das locuções. Lembra-se você o que é uma locução? Claro que sim. É a junção de duas ou mais palavras que indica um único sentido. A junção que indica um único sentido. Não é isso? Nós já falamos das locuções prepositivas, já falamos das locuções adverbiais de modo e tempo, e o assunto de hoje é a locução conjuntiva, ou então, locução conjuncional. Posso chamá-la de locução conjuntiva ou posso chamá-la de locução conjuncional. Ora, o que é uma locução conjuntiva? É aquela que nos remete à ideia de conjunção. E o que é uma conjunção? Isto mesmo, é a palavra que liga orações. Quando você tem orações no período e você quer colocar um elo entre essas orações, este elo se chama conjunção. Então, a locução conjuntiva é a junção de duas ou mais palavras que nos remete à ideia de conjunção. Não é isso? Existem muitas locuções conjuntivas na língua portuguesa, mas vamos lá. Existem várias locuções conjuntivas ou conjuncionais, porém, apenas 3 delas recebem o acento gráfico. Sério? Sério. Existem muitas. Existem locuções conjuncionais para todos os sentidos que as conjunções enunciam. Mas apenas 3 conjunções ou 3 locuções conjuncionais recebem o acento gráfico. Ou seja, recebem o acento grave, ou seja, recebem crase. Vamos vê-las? À medida que, à maneira que e à proporção que. Apenas estas 3, reparem, elas indicam sempre a mesma coisa. Não importa qual é. O que importa é que ela esteja no feminino e que ela expresse o quê? Que ela expresse proporcionalidade. Veja lá, todas as 3, à medida que, à maneira que, à proporção que, todas elas indicam proporcionalidade. Então, a coisa mais fácil do mundo é saber se há crase ou não. Você viu um à medida que, viu uma maneira que, uma proporção que. Estão expressando proporcionalidade? Sim. Então a crase é obrigatória. Poderia ser simplesmente isso, não é? Uma questão de decoreba. Posso decorar? Posso. À medida que, a maneira que e a proporção que, indicando proporcionalidade, sempre recebem o acento grave. Mas nós temos que seguir o nosso objetivo primeiro aqui do nosso curso. Qual é? Fazer com que você perceba todo o funcionamento da língua portuguesa, todo o processo, para que você veja como esta língua portuguesa é linda e fácil, não é isso? Então, como nós fizemos com as outras locuções, com as adverbiais e com as prepositivas, façamos agora também com as locuções conjuntivas, ou seja, vamos definir as partes constitutivas dessa locução. Vamos ver? Quando eu digo à medida que, esse a inicial é uma preposição. Como é que eu sei? Ora, porque é próprio das locuções serem iniciadas por preposição. Este que aparece aqui é uma conjunção. Ah, já entendi tudo, Aguinaldo. Porque terminou com conjunção, então é uma locução conjuncional. Isto mesmo, aquelas que terminavam por preposição eram locuções prepositivas. Agora veja, aqui no meio nós temos a palavra medida. Medida é um substantivo, não é? É, e é um substantivo feminino. Isto mesmo. Se medida é um substantivo feminino, este a que está aqui não será chamado de artigo? Sim, porque o a diante de substantivo feminino é artigo. Aí está. O que é que deve acontecer? Ora, se nós temos uma preposição e um artigo, então, obrigatoriamente, nós temos de colocar o acento grave, indicador de fusão de vogais idênticas. Aí está. À medida que, então, com crase. Por quê? Porque eu tenho o a preposição e tenho o a
artigo. Se eu tenho a preposição e o a artigo, crase obrigatória. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Mas lembre-se, a indicação é sempre de proporcionalidade. Sempre, 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 você vai verificar isto. Tem que indicar proporcionalidade, certo? Aí alguns vão dizer, nossa, o que é a proporcionalidade? Aí está. Para indicar o que é a proporcionalidade, eu trouxe um exemplo do século XVIII para nós. Veja aí. Já ouviram falar da lei dos grandes números? Nem eu, mas ela é bem legal. Jacob Bernoulli, que foi um matemático suíço, em 1713 ele publicou o livro Ars Conjectandi, que quer dizer em latim a arte das conjecturas. E aí ele cria a lei dos grandes números, a lei da probabilidade, da proporcionalidade. Veja que legal. Se um evento de probabilidade P é observado repetidamente em ocasiões independentes, a proporção da frequência observada deste evento em relação ao total número de repetições converge em direção a P, à medida que o número de repetições se torna arbitrariamente grande. À medida que o número de repetições se torna arbitrariamente grande. Entenderam tudo? Nem eu, mas é legal, não é isso? Claro que a gente entendeu. Vale a pena pesquisar. É claro que o livro é de 1713, não é isso? Você vai encontrá-lo numa biblioteca, ou então você vai encontrar parte deles aí no Google. Parte dele, né, do livro no Google. Vale a pena pesquisar, não é? Saber aí das questões das probabilidades. E aí, no futuro, depois de 1713, outros matemáticos estudaram a lei dos grandes números e aí fizeram novas teorias com base nela. Surgiram, então, a lei fraca dos grandes números, a lei forte dos grandes números. Eu não sou matemático, tenho problema com números até de 1 a 9, mas a história da matemática em si é muito interessante e o que ela pode provar a respeito da lógica do mundo também. E nisso, então, ela quase chega aos pés da língua portuguesa, de tão lógica que ela é. Não é isso? Crianças, então fica aí a dica de uma boa leitura para vocês. Vamos lá, outros exemplos mais simplórios, não é isso? Com as expressões de proporcionalidade. Veja, à medida que o sol se erguia no horizonte, as cores da natureza se revelavam. Atanásio outro dia quis acampar. Fomos para um lugar bem distante, chegamos, já era noite, montamos a barraca e um monte de pernilongo ficou conosco dentro da barraca. E ela, ai, que lugar lindo. Eu falei, sim, mas eu gosto mais pela TV. E ela, ai, Aguinaldo, deixa de ser chato. Na manhã seguinte, à medida que o sol se erguia no horizonte, as cores da natureza se revelavam para nós e o nosso entorno de matas e flores belíssimas. Estão vendo que bucólico? Sim, mas é mais legal pela TV, porque não tem inseto. Vamos lá, mais um. A maneira que a Tanajudetina falava comigo, com sua voz doce, maviosa, mais eu me apaixonava por ela. Estão percebendo que a indicação é de proporcionalidade sempre? Sim, aqui a Tanajudetina falava um pouco, eu me apaixonava um pouco. Ela falava mais um pouco, eu me apaixonava mais um pouco. Aí alguém que já está casado há muitos anos vai dizer, ai, deixa o tempo passar, Aguinaldo. Claro, eu vou me apaixonar mais e mais pela Tanajudetina, não é isso? Mais uma. A tensão aumentava à proporção que o momento da prova se aproximava. À proporção que o momento da prova se aproximava, não é isso? Cuidado, hein, meus aluninhos? Muitos ficam nervosos até na véspera da prova. Dica de quem já preparou muitos aluninhos para a prova. Se você vai fazer uma prova no domingo, até que dia você tem de estudar?
Não, não é até o domingo de manhã. Não tem que levar a apostila embaixo do braço na prova. Tem gente que vai para o concurso com a apostila embaixo do braço, né? Que besteira. Não vai captar nada. Então, se a sua prova é no domingo, estude até a sexta-feira à tarde, à noite, e tire o sábado para relaxar, para o seu cérebro descansar, não é isso? No sábado, faça refeições leves, não é isso? Tome muito líquido, para estar bem disposto no domingo para fazer a prova. Sinceramente, não adianta nada você se matar de estudar um dia antes para algo que você já estudou com afinco. Agora, se você só fez aquele cursinho rápido, né, de reta final, momentos finais, dia D, aí sim, aí você não teve tempo para estudar antes, então aí vale a pena estudar até o dia da prova. Mas para você que está se preparando aqui conosco, paulatinamente, ao longo de um tempo aí, agradável e suficiente, é bom descansar um dia antes da prova. É mais saudável, tá certo? Vamos lá, nós já falamos de todas essas locuções proporcionais então, mas nós devemos tomar algum cuidado. Por quê? Veja aí. À medida que o diretor adotara, não resolveu o problema dos alunos. Esta frase, recebe ou não crase? Sim ou não? 30 segundos para você pensar. Muito bem, ela não recebe crase. Por que ela não recebe crase? Ora, esse à medida que aí não tem nada a ver com a medida que estamos estudando nesta aula. Aí você vai dizer, como não, Aguinaldo? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu falei do à medida que, eu disse que esse à medida que era uma locução conjuncional, não disse? Disse. Vamos ver? Eu falei que era o uso do a preposição, o a artigo, o substantivo feminino medida e a conjunção que. Aí sim eles formam a locução conjuncional. Não é isso? Isto mesmo. Mas, quando eu digo à medida que o diretor adotara, não resolveu o problema dos alunos. Esse que é uma conjunção? Não. Vamos ver o que ele é? Aí está. Vejam, nós temos aqui dois verbos, adotara e resolveu. Eu vou fazer uma pergunta, a primeira coisa que vier à memória de vocês, vocês podem responder, sem medo de serem felizes. E respondam em voz alta, quero ouvir daqui, tá certo? Nesta frase, à medida que o diretor adotara, não resolveu o problema dos alunos. O que não resolveu o problema dos alunos? À medida. Olha só, à medida não resolveu o problema dos alunos. Aí alguém pergunta, que medida, Aguinaldo? Aí eu digo, aquela que o diretor adotara. À medida que o diretor adotara. Notem que este que aqui, ele é um pronome relativo. Ele está buscando na frase anterior uma referência para ele próprio. Então aqui nós temos duas orações. Qual é a primeira oração? A primeira oração é à medida não resolveu o problema dos alunos. Qual é a segunda? O diretor adotara a medida. Só que para não repetir a palavra medida, eu troco a palavra medida pelo pronome relativo que. Então, à medida que o diretor adotara, não resolveu o problema dos alunos. Percebam, este então, à medida que, não tem nada a ver com a locução conjuncional. Este à medida é o sujeito do resolveu. Medida aí é um substantivo. O a é só artigo. E este que é um pronome relativo que introduz a segunda oração. Ou, se preferirem, a oração intercalada. Não é isso? Então, cuidado, hein? Quando eu uso frases deste tipo, a palavra medida no sentido de resolução, de lei, de norma, a medida que foi publicada ontem entrará em vigor amanhã. Que medida? A que foi publicada ontem. A medida entrará em vigor amanhã. Cuidado com isso. Quem faz muita pegadinha assim
São empresas como CESP, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, ESAF. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, todas as empresas preparadoras de prova, então? Todas adoram fazer esta pegadinha, tá certo? Agora você vai dizer, Aguinaldo, então esse à medida que só receberá crase quando for uma locução conjuntiva proporcional? Não. Quando for locução conjuntiva proporcional, a crase é obrigatória, não é? É. Mas haverá casos em que esta construção, veja aí, à medida que o professor adotara, esta construção que eu digo é isso aqui, olha. O à medida que, em que o a é um substantivo, desculpe, o a é um artigo, medida é um substantivo e que é um pronome relativo. Pode receber crase em algum momento? Pode. Veja esta frase. À medida que você usou de leite, acrescente 1,5 colheres de maisena. Esta frase está certa com crase. E vamos separar aí? Vamos. Esse à medida que indica proporcionalidade? Não, não indica proporcionalidade. Esse que é pronome relativo. Medida que você usou de leite. Você usou de leite determinada medida. Agora, por que existe crase? Pense um pouco. Muito bem. Vocês já sabem que a tanajudetina e o fogão são inimigos mortais, não sabem? Que lá na minha casa quem prepara as refeições sou eu. Não é? Já contei isso em outros encontros. Certa feita estamos a tanajudetina e eu em nosso lar, vendo TV, e aí ela assim do nada diz, eu vou fazer um bolo para você. E aí eu já me preocupo, né? Porque se ela e o fogão são inimigos mortais, eu fico, ai meu Deus, coitado do meu estômago. 2 horas depois eu ouço um berro de lá da cozinha. Benê! Sabe aquele Benê, corre aqui, tô precisando de você agora? Chego lá, na tigela da batedeira, um líquido caudaloso. Aí eu olho e pergunto, o que é isso? Ela, é o bolo que eu ia preparar para você. Eu digo, luz do meu viver, nem com o forno a 500 graus isso se solidificará. Aí ela, o que eu faço? Eu digo, o que você colocou aí? Ela, eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 3 ovos, 3 colheres de chá de fermento em pó. É essa a proporção, não é? Vocês não cozinham? Nem eu. Mas é essa. E leite, quanto você pôs? Eu pus 2 litros. Luz do meu viver. Para cada xícara de farinha de trigo com 1 ovo, a proporção será meia xícara de leite. Então, se você colocou 3 xícaras de farinha de trigo com 3 ovos, no máximo, 1,5 xícaras de leite. Se quiser sabor, outros sabores, troca para o suco de fruta. Não é isso? E aí, o que eu faço? Aí eu disse... À medida que você usou de leite, acrescente 1,5 colheres de maisena. Aí ela pergunta, e vai ficar bom? Falei, se vai ficar bom eu não sei, mas pelo menos vira gelatina. Aí ela joga o líquido caudaloso em mim e a gente vai ao mercado comprar bolo Renata, não é isso? Nossa, posso fazer propaganda de bolo Renata? Brincadeira, a gente compra Balduco, não é isso? Mas o Renata é mais barato. O Balduco tá 2,18 e o Renata 2,15. De todo jeito a gente vai ter azia, então melhor uma azia mais barata, né? Brincadeirinha. Bolo Renata é muito gostoso, bolo Balduco, bolo Santa Edvige, Seven Boys, Pullman, todos. Se eu esqueci alguma propaganda, depois alguém me avisa, tá bom? Todos deliciosos. Vamos lá, agora que eu já contextualizei tudo isso, você já sabe o que está acontecendo. A historinha parecia besteira, mas ela é muito importante para entendermos esta frase. Agora está tudo muito claro, não está? Eu disse para a tanajudetina, acrescente. Ora, o verbo acrescentar pede complemento, não pede? Pede. Acrescente o quê? 1,5 colheres de maisena. Quando eu digo 1,5 colheres de maisena, o que é isso? Isso é o nosso objeto direto. Acrescente o quê? 1,5 colheres de maisena. Objeto direto. Mas eu vou acrescentar 1,5 colheres de maisena a quê? Agora é que eu preciso do objeto indireto. Eu vou acrescentar 1,5 colheres de maisena à medida que você usou de leite. Esse é o nosso objeto indireto. Então, esse A que aparece ali na frente, ele é
preposição exigida pelo verbo acrescentar e também o artigo do nome medida. Então, se eu tenho uma preposição e um artigo, obrigatoriamente eu tenho o acento grave. Não é muito legal isso? Claro que sim. A frase está invertida. A ordem direta é: acrescente 1,5 colheres de maisena à medida que você usou de leite. Aí está. Agora vamos lá. Esta frase está certa ou esta frase está errada? Aí alguns vão dizer: ai, Aguinaldo, agora ela está certa. Aí eu tenho uma curiosidade curiosíssima para vocês, que não comentamos na aula de crase, nem tem a ver com crase, mas que muita gente erra quando vai anotar receita. Há um erro de concordância nesta frase. Qual é o erro de concordância nesta frase? Veja. 1,5 colheres. Em língua portuguesa, 1,5 colheres está errado. Aqui, já tenho 2 colheres? Não, tenho 1,5 colher. Ainda não chegaram a 2, chegaram? Então aqui eu tenho de tirar este plural. Olha que legal! A frase correta, então, é esta: 1,5 colher de maisena. Aí você vai dizer: sério, Aguinaldo? Todas as receitas que eu leio, quase todas aparecem lá as expressões 1,5 colheres, 1,5 xícaras. Tudo errado. Em língua portuguesa só passa a ser plural de 2 para cima. Até 1,9999. Quantos 9 você puser, será sempre singular. Então, de agora em diante, quando for anotar uma receita, 1,5 colher, 1,5 xícara, 1,5 medida, tudo no singular. Só passa a ser plural de 2 para cima, tá certo? Aí alguém vai dizer: mas Aguinaldo, então continua errado, porque maisena é com Z. Como você escreveu aí? Ah, eu escrevi maisena com S. E aí, está errado ou está certo? Maisena se escreve com S em língua portuguesa. Por quê? Simples. Porque maisena é derivado da palavra portuguesa maíz. E o que é maíz? Maíz é sinônimo de milho. Maisena não é um produto do milho? Sim. Então maisena é um produto do maíz. Maíz em língua portuguesa é milho. Ah, mas lá na caixa está com Z. Sim, registraram o nome com Z e ele se perpetuou. Mas o produto, amido de milho, se escreve com S, maisena, que vem de maíz, com S em português. Em espanhol, maíz é com Z. Acho que talvez daí a confusão com a língua portuguesa. Mas em língua portuguesa, maíz, milho. Então agora a frase está perfeita para nós. Veja lá. A crase está correta. Não é isso? Agora corrigimos aqui a concordância. 1,5 colher de maisena. E maisena é com S porque vem de maíz, que é sinônimo de milho. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Agora eu tenho uma curiosidade para vocês. À medida que e na medida em que. Estas expressões, elas são sinonímicas. Em todo lugar em que você usou à medida que, você pode usar na medida em que. Mas, você tem de tomar cuidado. Por quê? Porque se você começou com o a, você deve terminar com o que. Se você começou com o na, você deve terminar com em que. Cuidado, hein? Não misture. Tem gente que diz à medida em que. Está errado, não existe. Na medida que. Está errado, não existe. Ou você diz à medida que, ou você diz na medida em que. Ambas expressam proporcionalidade. Veja aí. À medida que as horas avançavam, o cansaço aumentava. Na medida em que as horas avançavam, o cansaço aumentava.
Agora, cuidado, hein? Em todo lugar em que você usou a medida que, você pode usar na medida em que. Por quê? Porque ambas expressam proporcionalidade. Mas cuidado, hein? Existem frases em que nós usamos o na medida e eu não posso usar a medida. Por quê? Veja aí. Nas duas frases, à medida que as horas avançavam, na medida em que as horas avançavam, nós temos a ideia de proporcionalidade, não temos? Temos, então eu posso usar um ou outro. Só que o na medida em que, além de expressar proporcionalidade, ele também expressa causa. E quando ele expressa causa, ele não pode ser trocado por a medida. Muito legal, hein? Então, cuidado com isso. O na medida em que pode expressar proporcionalidade ou causa. Vai depender do sentido. Aí está. Na medida em que as horas avançavam, o cansaço aumentava. Aqui eu tenho proporcionalidade. Mas veja outra. Na medida em que todos têm acesso à educação, não há exclusão social. Aqui não é mais proporcionalidade, aqui é causa. Uma vez que todos têm acesso, já que todos têm acesso à educação, porque todos têm acesso à educação, uma vez que todos têm acesso à educação, não há exclusão social. Então aqui nós estamos expressando causa. Cuidado, hein? À medida que e na medida em que podem expressar proporcionalidade. E o na medida em que ainda expressa causa. Tá certo? Guarde isso na memória porque será importante aí para as suas provas e suas redações. Até mais ver.